Olá, gente, tudo bem? Boa tarde, boa noite. Esse aqui é o exemplo que eu tinha prometido para vocês, não é mesmo? Ah, eu vou fazer metade, né? Vou fazer, na verdade, essas duas aqui, vocês vão fazer o restante, tá? Determinar as raízes das funções. Então, aqui tá as funções, né? F de x igual a 3x mais 1, f de x igual a x mais 5. Cada uma aqui é uma máquina, não é isso, gente? Ó, y igual a x mais 5. Esse y aqui é a mesma coisa de f de x, aqui só tá numa notação diferente, tá bom? Então, ó, primeiro caso, vamos determinar a raiz dessa função aqui, ó. Eu vou determinar com vocês, depois vocês vão fazer sozinhos. Como é que a gente faz para determinar a raiz de uma função? Então, decora isso aí, ó. Coloca na cabecinha de vocês. Para determinar a raiz de uma função, eu vou apagar, sim, eu vou substituir esse símbolo aqui, f de x, ou o y, né? Aqui, ó. Um desses dois aqui, né? No caso é f de x, que eu vou substituir por zero e vou resolver a equação. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Substituir o f de x por zero. Tá aqui. Então, eu substituí o f de x por zero e vou resolver a equação. Ou seja, eu vou encontrar o valor de x. Entendeu? Resolver essa equação aqui é isolar o x, é deixar o x sozinho de um lado da igualdade, não é isso? E achar o valor dele. Então, ó, para isso eu vou jogar primeiro o número que está solto, ó, o 1 pro outro lado, né? Para deixar o x sozinho, não é isso? Escolhe um lado, gente. O x está do lado direito? Beleza, deixa ele lá, né? E deixa ele sozinho. Para isso eu tenho que jogar os números pro outro lado, ó. Tá bom? Para deixar o x sozinho. Então, ó, o primeiro número que está solto é o 1. Ele está somando aqui, né? Isso? Então, ó, quando eu for pegar ele e jogar pro outro lado, do lado do zero, né? Ele vai ir subtraindo. Então, ó, olha lá, ó. Tava o zero, agora tá menos um do ladinho dele. Então, 0 menos 1 dá quanto, gente? Desculpa, você tem menos 1 e tira 0, né? Você tá devendo R$ 1. E tira, né? Paga R$ 0, você vai continuar com a dívida de menos 1. Não é isso? Então, ó, esse zero aqui não faz diferença. Esse zero aqui. Então, 0 menos 1 dá menos 1, tá bom? 0 mais 1 dá quanto? Dá 1. 0 menos 1 dá menos 1, tá bom? Beleza, então, ó. Primeiro passo foi jogar o 1. Desculpa, primeiro passo foi substituir o f de x por zero. Beleza. Segundo passo foi pegar o 1 e jogar para o outro lado da igualdade. Tá aqui. Menos 1, né? Ele passou subtraindo, ele passa trocando o sinal, gente. Não é isso? Ele estava somando aqui, ele vai trocar de operação. Ele vai subtrair o número que tiver lá, tá bom? Então, ó, 0 menos 1, isso dá menos 1. Agora, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar esse 3 e passar para o outro lado também, né? Agora ele está multiplicando a letrinha x. Por que eu tenho que fazer isso? Porque você tem que achar o valor de x. Achar o valor de x é deixar o x sozinho de um lado da igualdade. Tá bom, meninos? Abram a mente, tá? Achar o valor desse número, dessa letrinha, na verdade desse número, né? Esse número x é isolar ele e passar todos os números para o outro lado da igualdade. É isso? Então, vou fazer isso com o 3 agora. Ó. O 3 está multiplicando a letra, eu vou pegar ele e vou dividir o número que está lá. Então, ele vai passar dividindo o menos 1. Olha, ó. Menos 1 sobre 3, né? Esse aqui é um traço de fração, tá bom? Menos 1 sobre 3 é igual a x. Então, ó, o x vale menos 1/3, tá bom? Vale menos 1/3, tá? Então, a raiz dessa equação aqui, dessa função, é menos 1 sobre 3. Tá bom, gente? Essa é a raiz. Então, assim que a gente faz para encontrar a raiz da função. Olha outro exemplo, ó. Aqui, ó. O x, eu só inverti o papel, né? Aqui, ó. O x, ó, vale menos 1/3, tá? É um número negativo. A raiz deu um número negativo. Pode dar? Pode, tá? A raiz pode ser um número negativo, tanto faz. Tá, ó. Então, ó, o x deu menos 1/3. Eu só inverti aqui, ó. Eu inverti o lado aqui, não tem problema não, tá? X é igual a menos 1 sobre 3, x é igual a menos 1 sobre 3. É a mesma coisa, só inverti o lado ali. Vou para o próximo exemplo. Opa, eu já tinha substituído, né? Mas aqui o exemplo é f de x, né? Deixa eu colocar aqui. Aqui, ó. Essa é a segunda equação. Eu vou resolver para vocês, né? A função, tá bom? Ó, f de x igual a x mais 5. O que eu tenho que fazer? Primeiramente, substituir o símbolo, né? O f de x ou o y por zero, tá bom? Então, ó, vou igualar esse x mais 5 a zero. Vou trocar isso aqui por zero. Troquei, pronto, tá zero. Então, ó, o que eu tenho que fazer com esse 5? Jogar para o outro lado, mas beleza. Aqui eu só inverti para o x ficar do lado esquerdo, tá? O que eu fiz aqui, ó? Eu troquei de lado, não tem problema, tá, gente? Não tem problema fazer isso. Peguei essa soma aqui, coloquei pro lado de cá e o zero pro lado de lá. Não tem problema, tá a mesma coisa. 0 é igual a x mais 5. 0 é igual a x mais 5, tá a mesma coisa, tá? Eu só inverti o lado aqui. Então, ó, o que eu tenho que fazer com esse 5?
Por que eu fiz isso, né? Inverti o lado. Só para o x ficar do lado esquerdo, tá, gente? Só para ficar bonitinho para vocês, tá? Mas não tem problema ficar invertido. Tá vendo aqui que ficou invertido, ó? E no final eu troquei? A mesma coisa eu fiz aqui, só para ficar em ordem, tá? Então, x mais 5 igual a 0. Eu vou pegar esse 5 que está atrapalhando esse x, né? Ele tem que ficar sozinho. Achar o valor dessa letra é isolar ela, deixar ela de um lado da igualdade. Aqui está a igualdade, aqui é um lado e aqui é o outro. Então, ó, vou pegar esse 5 e jogar para o outro lado. Como ele está somando a letra, ele vai passar subtraindo. Aqui, ó, x é igual a 0 menos 5. Gente, de novo, 0 menos 5, isso é o menos 5, tá? A mesma coisa. Esse 0 aqui não faz diferença nenhuma, não está multiplicando, né? O 0 na soma e na subtração é nulo, né? Não altera em nada, tá? Então, vamos lá, ó. X é igual a menos 5. Pronto, achamos a segunda raiz, a raiz dessa equação, tá? Então, gente, o que é raiz, gente? Raiz de uma função, né? É o número que colocado no valor dessa incógnita aqui, né? Dessa letrinha x aqui, que faz com que o f de x dê 0. Então, se eu colocar o menos 5 aqui, será que o f de x vai ser igual a 0? Claro, gente, ó. Coloca o menos 5 aqui. Então, ó, pegando o x e substituindo por menos 5, tá vendo aqui, ó? Pegando esse menos 5 aqui, colocando no lugar de x, menos 5 mais 5 dá quanto? Se você tem uma dívida de menos 5 e tem 5 reais para poder pagar a dívida, você vai pegar seu dinheiro, pagar a dívida e vai ficar com saldo de 0. Pronto, o f de x deu igual a 0. Isso é raiz. É o número que substituído no x faz com que o f de x ou y iguale a 0. Entenderam, gente? É isso. A gente só fez o papel inverso aqui, né? Encontrar a raiz. Então, se eu colocar aqui, ó, a mesma coisa é esse aqui, ó. Se eu pegar esse menos 1 sobre 3 e colocar aqui no lugar de x, ó, vai dar 0. Isso aqui vai dar 0. Entendeu? O f de x vai ser igual a 0. Se eu pegar esse menos 1 sobre 3 e colocar aqui no lugar de x, como é que vai ficar? 3 vezes x fica 3 vezes menos 1 terço. Tá? Aí fica 3 vezes a fração negativa. E no final de tudo vai dar 0. Isso é encontrar raiz. Encontrar raiz é encontrar um número que faz com que essa função aqui iguale a 0. Isso que é raiz, tá bom? Entenderam, gente? E para fazer eu já mostrei o passo a passo para vocês, né? É só voltar a ouvir, tá? Ó, desenhe o gráfico das funções anteriores. Eu vou desenhar o gráfico da primeira e vocês vão fazer da segunda, tá? E aí por diante. Certo? Então, ó, a primeira função é o que? F de x igual a 3x mais 1. Essa é a primeira função. Primeiro desenhar o gráfico no caderno de vocês, desse jeitinho aqui, tá? Podem adicionar mais números, né? 7, 8, 9, 10, enfim. Faça até o 10 aqui, tá? Tá bom? E faça com régua, gente. Pelo amor de Deus, tá? Mantenha os espaços aqui, ó, entre os números iguais, tá? Aqui em cima, aqui embaixo também iguais, tá bom? Faça com a régua, pelo amor de Deus, para não ficar horrível. Então, ó, desenhar o gráfico. Como é que a gente desenha o gráfico de uma função desse tipo aqui? De uma função de primeiro grau. Escolhe dois números. Tá? Escolhe dois números pequenos, 0 e 1, né? 1 e 2, tá? Menos 1 e 2, tanto faz, tá? Escolhe os números próximos ali, tá bom? Por que escolher os números próximos? Para que não dê muito grande, né? Para você não precisar fazer, ó, até o 20 cá em cima. Pensa, essa reta aqui vertical, né? Até o 20, ou essa reta horizontal até o 20. Então, quanto menor for o número, mais próximo aqui, ó, menos papel você vai fazer, vai precisar desenhar, né? Menor vai ser esse gráfico aqui, esse plano cartesiano, desculpa, né? Quanto maior, por exemplo, se você escolher o número 10 e 11, esse plano cartesiano vai ter que ser gigante para poder marcar os pontos, entendeu? Vai ter que dar um valor, por exemplo, 50 lá em cima, 6, 7, 8, 9, 10, entendeu? Então essa reta vai ter que ser grande. Então, quanto menor for o número, né? Claro, isso depende da função também, mas é mais vantajoso você escolher números pequenos, tipo 0 e 1, né? 1 e 2, tá bom? Mas qualquer número que você colocar aqui vai dar certo, tá? Só que eu quero dizer o seguinte, para desenhar esse gráfico aqui, é mais vantajoso você escolher números pequenos, tá bom? Então, desenhado o plano cartesiano aí no caderno de vocês, vamos escolher dois números. Eu escolhi aqui o 1 foi o primeiro número. Então, beleza, eu vou fazer com um aqui. Não é isso? Então, 1 e 2. Por que dois números? Já falei isso para vocês. Dois números porque a gente precisa de 2 pontos, tá bom? Uma reta só é determinada com 2 pontos, né? Tá bom? Então, vamos lá. Eu escolhi 1. O que acontece se eu adicionar o 1 nessa máquina, né? Colocar o número 1. É isso que vai acontecer. Então, o f de 1, no lugar de x eu vou colocar o 1, tá bom? Então, ó, eu escolhi o número 1 e quero ver o que vai acontecer com esse número 1 quando sair da máquina. Essa é a ideia. Então, ó,
todo lugar de x aqui eu vou colocar 1. Então f de 1, né? Tá vendo aqui, ó? Entre parênteses, coloquei 1. E aqui também coloquei 1. 3 vezes 1 agora, né? Era 3 vezes x, agora ficou 3 vezes 1. Coloquei entre parênteses ali, mas não precisa não, tá? 3 vezes 1. Então, ó, f de 1 é igual a 3 vezes 1, que dá quanto? Dá 3, né? Mais 1, que dá 4. Então, o f de 1 deu 4. Então, quando eu coloco 1 nessa máquina, essa máquina faz o papel dela, que eu nem sei qual que é, e me devolve o número 4. Muito bem, é o padrão dela. É assim que ela funciona. Tá bom? Então, coloquei 1 na máquina, a máquina me devolveu o número 4. Agora, já temos um ponto. Como assim temos um ponto? Né? 1 para o x e 4 para o y. O f de x é o y. Tá vendo que o f de x agora é o f de 1, né? Tá vendo aqui, ó? f de x é y. Então, ó, y deu quanto? Deu 4. Opa, aqui, ó. Então, aqui, ó. E o x que eu coloquei foi 1. Então, esse ponto, ó. Onde vai sair esse ponto, ó? Ó. Tá vendo? Vai ficar aqui, ó. Paralelo ao 4 e paralelo ao 1. Tá vendo aqui, ó? Na direção do 1 e na direção do 4. Exatamente aqui esse ponto. 1 para o x, ó. Aqui o x, o 1, né? 1 para o x e 4 para o y. Tá vendo que ele ficou... Por que ficou juntinho aqui em cima do 4? Porque, ó, tem que ficar paralelo aqui, né? Ao 4 e ao 1 também, ó. Tá vendo que ele tá ligado aqui ao 1 e ao 4? E é assim que ele tem que fazer, tá bom? Então é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. A gente precisa de outro para traçar a reta, né? Então vou escolher outro número. Qual outro número? 2, né? Eu escolhi o 2. Então, ó, o primeiro número foi 1 e o segundo número 2. Então, ó, no lugar de x agora eu vou colocar o 2, tá vendo aqui, ó? No lugar de f de x eu vou colocar f de 2 agora. Então, substitui todo o x dessa equação por 2. Aqui era x, eu coloquei 2. Aqui era x, eu coloquei 2. Então, ó, o f de 2 é igual a 3 vezes 2, que dá quanto, gente? 6 mais 1, que dá 7. Opa, então quando eu coloco agora o 2 nessa máquina, essa máquina faz o papel dela e me devolve o número 7. Aqui eu coloquei 1 e a máquina me devolveu 4. Agora eu coloquei 2 e ela me devolveu 7. Então vamos marcar esse segundo ponto. 2 para o x, ó. Então aqui, ó. E 7 para o y. Então onde vai ficar esse ponto? Vai ficar lá em cima. Por quê, ó? 7 para o y. Mas por que 7 para o y? Esse camarada aqui, ó, representa o y. f de 2 é esse cara aqui, ó, f de x agora, entendeu? Que representa o y. Então, ó, o y deu quanto? Igual a 7. Então, ó, o y vai ficar lá em cima, ó. Eu coloquei que não tem o número 7, né? Mas finge que é aqui, ó. Tá vendo, ó? 6 e 7, tá? No lugar desse y aqui, ó. Ó, paralelo ao 2 e ao 7 que não aparece aqui, tá? É porque faltou, é isso que eu tô falando. Faltou. Quanto maior, melhor, quanto mais maior for esse plano cartesiano aqui, mais vocês conseguirão marcar os pontos, tá bom? Temos dois pontos, gente. Um está alinhado com 2 no x, ó. A primeira coordenada, né? Foi 1 e 4. 1 e 4 e a segunda coordenada 2 e 7. 2 para o x, ó. E 7 para o y. Então, ó, esse ponto vai lá em cima. Agora é só traçar a reta. Pronto, tracei a reta. Tá? E, novamente, lembrando para o coeficiente linear. O coeficiente linear é o número que fica sozinho nessa função aqui. Qual que é o número que está sozinho? 1. E o que o coeficiente linear nos informa? Nos informa que a reta vai cortar o eixo y em cima dele. Vocês conseguem observar aqui, ó? Que a reta cortou o eixo y, ó, o eixo y em cima do 1. Verdade, cortou exatamente em cima do 1. Olha aqui. É isso que o coeficiente linear nos indica. Essa reta aqui vai cortar o eixo y exatamente no valor aqui, 1. Se fosse 2, cortaria aqui no 2. Galera, vocês entenderam? É isso aqui que significa o coeficiente linear, né? O número que está sozinho aqui, ó, tá? Importante vocês terem assistido os vídeos, gente. Por isso que eu tô falando, né? A explicação é muito importante, tá? Depois não vai, professor, não tô ciente disso não. Assiste os vídeos, né, gente? Pelo menos faça essa proeza, né? Tá certo? Então, ó, primeiro gráfico desenhado, tá? Essa é a função, é a geometria da função, tá? Qualquer ponto que você escolher aqui vai ficar em cima dessa reta, tá? Desculpa, qualquer número que vocês escolherem aqui, né? Vai ficar em cima dessa reta. Se eu escolher, professor, você escolheu 1 e 2. Mas se eu escolher 3 e 4, vai ficar em cima dessa reta? Vai. Ou lá em cima ou cá embaixo, tá? Os pontos, essa reta aqui é a função. Qualquer número que você colocar nessa máquina aqui vai ficar em cima dessa reta.
É isso que é o interessante. Qualquer número. Ah, professor, eu quero escolher 10 e 200. Vai ficar em cima dessa reta aqui? Vai. Você já traçou a reta, vai ficar aqui em cima. Quando você for marcar, né, 10 para o x, vamos supor, e tanto para o y, vai ficar exatamente em cima dessa reta. Aonde, não sei, mais para cima ou mais para baixo, eu não sei, mas vai ficar em cima dessa reta. Isso é a função, tá? É a geometria dessa função aqui, ó, 3x mais 1. Tá bom? Então, ó, só atento no coeficiente linear, né? O que indica o coeficiente linear? Indica aonde a reta, essa reta em laranja, corta o eixo y. Ela tá cortando onde aqui, ó? Exatamente no 1. E qual que é esse valor aqui, gente? É 3? Não, é 1. Isso que é coeficiente linear. E o que é o coeficiente angular? É o número que está próximo ao x, juntinho do x, é o 3. Ele é positivo? Só isso. Ele é positivo ou negativo? Professor, não tem sinal nenhum na frente dele. Ele é o quê? Positivo, então, não precisa aparecer, tá? 3x, então o 3 é positivo. Isso significa que a reta é crescente, ela está crescendo, ela sai do valor negativo para o positivo, ela está crescendo, gente, tá vendo? Ó, ela não está decrescendo, ela está crescendo. Então, quando isso aqui é positivo, a reta cresce. Quando isso aqui é negativo, a reta decresce. Ela cai, né? Ela sai do valor positivo para o negativo. Tá certo? Então, coeficiente linear, né? É justamente onde a reta corta o eixo y. Tá vendo aqui, ó? Eixo y, a reta cortou exatamente no 1 aqui em cima. Você pode perceber? É o único lugar onde a reta cruza o eixo y, gente. Não tem mais nenhum lugar. É só aqui. Tá? Só aqui que ela vai cortar o eixo y. E é aqui que é o coeficiente linear. Tá vendo? Aonde ela corta agora? Ela só corta agora o eixo x, ó. Que é aqui, ó. Isso aqui, ó, indica a raiz. Tá? Essa reta cortando o eixo y indica o coeficiente linear, que é 1. E aonde ela corta o eixo x é a raiz. Então aqui, ó, seria a raiz. E qual que é esse valor? Não sei. Então como é que a gente determina a raiz dessa função? A gente já determinou. É quanto, meu Deus? Aqui, ó. A raiz dessa função é menos 1/3. Então, ó, eu posso afirmar para vocês com toda certeza que esse valorzinho aqui em cima, aonde essa reta corta o eixo x, é menos 1/3. Será, professor? É, ó. Do 0 para cá é valores negativos. Ah, verdade. Então já tá metade certo. E, ó, tá mais próximo do 0 aqui, ó. Então aqui, ó, é um valor negativo menos alguma coisa, menos 1/3. Porque a gente acabou de determinar a raiz. Tá certo? Então, ó, olha a raiz também aqui no gráfico, ó. Né? Pera lá. Aqui, ó. Então, ó, coeficiente linear. A reta corta o eixo y no devido valor. 1 cortou aqui no 1. Raiz da função. No gráfico, a raiz vai ser o número onde a reta corta o eixo x. A raiz vai ser o número onde a reta corta o eixo x no gráfico. Pronto. Professor, a gente achou esse número aqui, ó. Cadê? Menos 1/3. Menos 1/3 para essa função. 3x mais 1. Menos 1/3. Isso é raiz. Então, você quer dizer que esse númerozinho aqui, onde a reta corta o eixo x, tá vendo aqui, ó, o eixo x, pelo amor de Deus, eixo x está na horizontal, a reta está cortando ele nesse valor, não tem nenhum outro valor, outro lugar onde a reta corta o eixo x, é só aqui. Então, esse valor aqui, que eu não sei qual que é, quer dizer, eu sei qual que é, né, é menos 1/3, só que não tá aqui no gráfico, né, eu posso afirmar com toda certeza que é menos 1/3, tá? É um valor negativo, esse valor aqui é raiz, tá certo? Vocês desenham o gráfico dessa função aqui agora, ó. F de x, igual a x mais 5. Quando vocês forem desenhar o gráfico dessa função, f de x igual a x mais 5, vocês vão ver que a raiz vai dar em cima do menos 5. A raiz vai dar exatamente aqui, ó. Então, essa reta vai cortar esse eixo x no 5, né? Entendeu? No menos 5, desculpa, no menos 5, tá? Porque ó, a raiz aqui deu quanto? O x deu menos 5. Esse 5 aqui é o do coeficiente linear, tá certo? Então, ó, ela vai cortar o eixo y no valor 5 e vai cortar o eixo x no valor menos 5. Menos 5 é raiz e 5 é o coeficiente linear, tá certo, gente? Tem coisa muito importante, é só vocês terem calma, tá? Então, é muito importante atentar para duas coisas, né? Onde ela corta o eixo y? Professor, ela só corta aqui, no 1. E aqui é o coeficiente linear. Onde essa reta corta o eixo x? Professor, ela está cortando aqui nesse valor negativo, que é menos 1/3. É uma fração, né? Dá menos 0, alguma coisa, tá bom? Deixa eu só dividir aqui para vocês, ó.
calculadora, tá? Deixa eu abrir aqui, ó. Menos 1 sobre 3 dá 0,33. Dá uma dízima periódica, né? Nós 0,33333, né? Dá uma dízima periódica, tá bom? Tá vendo? Então, esse valor aqui, ó. Esse valor aqui em cima é 0,33333, né? Uma dízima periódica, tá bom? É menos 1 sobre 3, né? Infração, tá certo? Isso é importante. Pronto, gente. A gente já sabe agora determinar raiz e fazer o gráfico. Agora vocês vão fazer a raiz, né? Dessa função aqui. Cadê? Opa, eu acabei repetindo, né? X mais 5, x mais 5. Mas eu vou só alterar aqui, ó. X mais 6, tá? Pronto. Vocês vão fazer a raiz dessa função e a raiz dessas outras funções aqui e o gráfico dessas outras funções aqui, tá bom? Lembrando, por que aqui tá y, professor, e não f de x? É só outra forma de falar, gente, de escrever, tá? É a mesma coisa. Quando vocês forem fazer, é só colocar zero aqui para raiz, né? Como é que eu determino a raiz dessa função, professor? Substitui por zero e resolve a equação. Simples, gente, é só assistir o vídeo. Então esse y aqui, desculpa. Então esse y aqui é a mesma coisa que esse f de x? É a mesma coisa, tá? Só tá escrito de uma forma diferente. Então, gente, só voltar o vídeo aí, gente, e ser feliz, tá? Lembrando que isso aqui vai valer nota, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Então, ó, né, para determinar o gráfico precisamos de dois números. Então é só adicionar dois números, né? E possivelmente os dois pontos, tá? Ó, onde a reta cortou aqui, tá vendo? Né? Usa a régua, tá, gente? Pelo amor de Deus, usa a régua. Certo? Então, galera, no mais é isso, tá? Espero que vocês tenham entendido.